Olá pessoal, começando então nossa videoaula, provavelmente nossa última videoaula, né? Dentro dessa unidade de formação do preço e contratos. Antes de eu iniciar no conteúdo que hoje nós vamos falar sobre o planejamento tributário, eu corrigi as provas, tá? E fui tentar, porque eu não estou conseguindo dentro do Life, eu não estou conseguindo, não só eu, né? Imagino que todos os colegas que estão trabalhando com as UAs não estão conseguindo publicar plano de ensino, metodologia, e não conseguindo publicar o plano de ensino, por exemplo, não se consegue programar as avaliações e, consequentemente, não se consegue lançar as notas. Então, eu tentei ontem enviar por e-mail para vocês, lá por e-mail que tem por mensagem dentro lá do Life, tá? E foi até bom eu parar, eu mandei para 2 alunos e foi até bom eu parar de fazer isso, tá? Porque eu mandando agora mesmo, eu estava mandando estava publicando o link da aula que eu fiz ontem de contabilidade gerencial, para minha surpresa, os e-mails que eu mandei individual estão tudo lá no material complementar, uma coisa que eu não consigo entender, né? Uma mensagem que era para ser privada, ela está lá pública, tá? Foi até bom, então, eu mandei para 2 alunos, somente 2. E então, o que eu vou fazer? Por que eu mandei só para 2? Porque o processo ele é muito complicado. Quando para o aluno, eu não consigo selecionar o aluno seguinte, não, tem que sair, entrar na unidade de novo, lá selecionar para mandar e-mail, selecionar o aluno e mandar. Aí eu não sei se eu já mandei para aquele aluno, não mandei. Enfim, o processo é muito complicado. Então, eu tomei. O que eu resolvi? Eu vou mandar por e-mail, tá? Para vocês. Vocês mandaram a prova por e-mail, eu vou replicar com o feedback e com a nota, tá? Só que também não vai ser assim de uma hora para outra. Hoje eu comecei já a fazer isso com as provas da contabilidade gerencial, tá? E que também não é muito, porque é um pouquinho mais lento também, porque tá no e-mail, né? Eu não criei pasta dentro do Outlook, tá lá em mensagens enviadas. Aí eu acabei deletando as mensagens, mandei para a lixeira, também para eu saber quem é que tinha as provas que eu já tinha baixado. Então tem que ir lá na lixeira agora e reativar, tá? Então eu acredito que vai assim até o final do semestre, tá, pessoal? Essa dúvida aí, ou seja, eu tenho a nota de vocês, até é provável que todo esse processo seja manual, tá? Não se apavore se chegar lá em julho, a gente está mandando nota individual para vocês, lá, comemorando, sei lá, porque nós estamos trabalhando uma unidade que é presencial, que não está nem no ambiente virtual, porque uma coisa é a gente fazer a unidade como a gente trabalhou no semestre passado dentro do EVA, que era uma plataforma específica para isso. No Life, não há a plataforma específica para o A, existe para o C, tá? Então, eu estou trabalhando uma unidade curricular, uma unidade de aprendizagem, à distância, certo? E aqui está sendo um processo como é que se diz? Um processo de confiança, tá? Porque eu estou mandando as provas, eu não sei, eu não tenho controle, eu não sei se vocês, até então, né? Até o envio das provas, eu não sabia se vocês estavam assistindo aulas, se estavam vendo material, as outras videoaulas que eu gravei aqui, se eu tive 2 alunos, acho que nem isso, né? Em cada uma foi muito. Então eu não tive até então, até o momento da prova, eu não sabia se vocês estavam realmente estudando ou não. É diferente do EVA. O EVA a gente tinha uma gerência, né? A gente sabia como é que estava a situação. Mas está dando certo, tá? Com tudo aí está dando certo. As provas foram enviadas, eu corrigi, tá? As notas foram muito boas dentro dessa unidade, tá? Diferentemente da contabilidade gerencial,
umas notas no foro, lá, essas coisas. Né? Então, tem colegas aqui que fez também lá. Enfim. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a o nosso assunto de hoje, que é o planejamento tributário, certo? Então, vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos lá. Planejamento tributário. Pode ser definido como processo de escolha de uma sequência de ações lícitas, olha, legais, tá? Dentro da lei, previamente analisadas e implantadas em relação ao fato gerador do tributo que busca a anulação do débito. Então, são ações, né? Então, são é uma sequência de ações legais que buscam, tá? Através do fato gerador, a anulação do débito fiscal, a redução do seu valor ou a postergação, ou seja, deixar para pagar mais adiante, tá certo? Então, planejamento tributário, em síntese, é isso. É um processo de escolha de uma sequência de ações. Então, eu vou ter várias opções, eu vou analisar e escolher aquela que é mais viável dentro dessas três questões. Tá? Anulação do débito, redução do seu valor ou a postergação, ou levar mais para frente o recolhimento. Tá ok? Mas esse surge uma questão. Será lícito deixar de pagar ou reduzir o pagamento de tributos? Sob quais circunstâncias? Sim, tá? Sim. É lícito, tá? É lícito deixar de pagar, desde que a ação tomada seja legal, aquilo que nós comentamos no conceito anterior. Tá? É lícito, é possível, tá? É lícito e tem que ser dentro da lei. O sistema jurídico brasileiro admite que o contribuinte, pessoa física ou jurídica, planeje seus atos e negócios de forma a não pagar tributos. Então, o sistema jurídico brasileiro ele admite que o contribuinte pode desenvolver suas ações de modo a não pagar tributos, tá? Pagar menos ou postergar o recolhimento. Então, por isso que nós temos o conceito do planejamento tributário. Ninguém é obrigado a praticar os atos ou negócios que acarretem incidência de tributos ou de tributos mais onerosos. Então, ninguém é obrigado a praticar a praticar atos, tá? Que vão gerar tributos mais elevados, ok? Ninguém é obrigado a fazer isso, certo? Ou ninguém é obrigado a realizar uma atividade que vai incidir tributos. Pode ser que exista uma atividade que não incida tributos, de forma legal, tá? Então, o planejamento tributário não é apenas uma opção, mas, além de tudo, um dever previsto, inclusive, no Código Civil de 2002. No artigo 1011, diz o seguinte: o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Ou seja, ele tem que gerenciar da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Ele tem que gerenciar, ele tem que administrar a entidade, a empresa, como seus próprios negócios, tá? Como seus próprios negócios. Então, ele tem essa função. E essa função ela diz o seguinte, que é gerar menos tributos. Só que existem dois grandes adversários em relação à implantação do estudo que resulte, ao final, em um plano eficaz que proporcione efetivamente redução da carga tributária em determinada empresa. Primeiro, a inércia por parte daqueles a que compete a responsabilidade de fazer, que são os administradores, né, que são os gestores. Não fazem. Tá? Ó, a lei existe para todos, desde que você busque a lei.
certo? Então, existe dentro, vamos pegar o nosso caso aqui, existe casos no imposto de renda de pessoa física, tá? Existe casos de isenção de imposto, tá? Ou redução, mediante algumas situações específicas. Então, eu tenho o direito de ser isento, mas eu tenho que buscar esse direito. Ah, mas a Receita Federal sabe. Às vezes não sabe. E mesmo que saiba, não é interesse da Receita Federal reduzir a arrecadação. Então, eu tenho que buscar esse direito, né? Um caso bem famoso aí é o caso da da isenção da isenção da declaração de imposto de renda, tá? De pessoas que têm doenças graves, né? Não me recordo qual é o tipo de doença aqui. Acho que câncer, né? É um tipo. Mas eu tenho que buscar esse direito, tá? Então, é essa inércia que está falando aqui nesse primeiro obstáculo. O segundo é o Estado, né? Que procura eliminar toda e qualquer possibilidade legal de redução da carga tributária. Então, veja bem, nós temos a inércia do administrador e temos o Estado que procura, de qualquer forma, né, de qualquer possibilidade legal, tá, de redução da carga tributária. Então, nós temos esses dois obstáculos. O segundo é mais difícil. O primeiro é gestão. O primeiro a gente tem que verificar. Eu tenho esse direito aqui, então vou buscar. Tá ok? Então, pode ser aplicado, o planejamento tributário ele pode ser aplicado no âmbito da empresa por meio de ajustes e interações gerenciais e operacionais, por exemplo, regime de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, formas de recolhimento da receita, regime de caixa ou regime de competência. No âmbito da esfera administrativa, que busca possibilidades legais para a efetiva redução dos tributos, exemplo, classificação fiscal correta dos produtos para cálculo do IPI, o exemplo aqui, perfume tem uma alíquota, água de colônia tem outra alíquota, certo? Então imagine assim, nós temos uma empresa que produz os dois, os dois itens, produz perfume e produz água de colônia, que conceitualmente é diferente. Agora, estou falando, pergunte qual é a diferença de um outro, mas são diferentes. E as alíquotas são diferenciadas. Se eu não descuido optar por adotar uma alíquota só para ambos e essa alíquota ser maior, eu vou estar arcando, eu vou estar recolhendo mais tributos. Para o fisco é uma beleza. Se eu optar de forma descuidada a uma alíquota só e essa alíquota for a menor, tá? O meu recolhimento vai ser menor. A receita do Tesouro vai ser menor. Aí a receita vai questionar. Aí vai gerar todos aqueles processos, multa, etc. e tal. Então tem que ficar atento nisso aí. Tá? Então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: numa situação tipo essa aqui, que são alíquotas diferentes, eu tenho que adotar cada alíquota para cada produto. E aí eu consigo, já nesse caso, uma redução. Vejam, são ações lícitas, tá? Outra situação, deduções de material previsto para impostos sobre serviços de qualquer natureza. Ainda no âmbito do Poder Judiciário, a adoção de medidas que não estão autorizadas em lei, mas que baseiam-se em interpretações do Código Tributário, por exemplo, mandado de segurança, recursos administrativos, recursos judiciais, que basicamente aqui é para postergar, né? Para postergar o recolhimento do tributo, mas são ações voltadas ao planejamento tributário. Tá? A denominação técnica que se atribui a qualquer tipo de planejamento tributário que resulte em economia fiscal é elisão fiscal. Tá? Então, qualquer ação que busca, dentro do planejamento tributário, a redução no recolhimento e, consequentemente, a economia fiscal, nós chamamos de elisão fiscal, que é o contrário da evasão fiscal, né? Que são meios utilizados de formas ilícitas, né?
tá? Como fraude, sonegações, simulações, ou mesmo até ou até por desconhecimento total ou parcial, né? Tá? Então, uma coisa é a elisão fiscal, que são ações de economia, de contribuição, tá? Ou de arrecadação de tributos, são ações lícitas, e a evasão são ações ilícitas, tá? Então, alguns exemplos aqui, ó. Situação tributária. A substituição tributária é sempre uma antecipação do imposto, ou seja, essas operações, né, nesta operação, o tributo, em algum momento, já foi recolhido. Assim, principalmente nas empresas optantes pelo Simples Nacional, devemos nos lembrar de considerar a substituição tributária de qualquer imposto quando apuramos o imposto. Exemplo, empresa comercial optante pelo Simples Nacional com faturamento acumulado de 365 mil. No mês faturou 42 mil, com o sistema tributário de ICMS. Tá? Então, o correto, 42 mil vezes a alíquota de 6,84, tá? Menos 2,33, por quê? Porque essa redução de 2,33? Porque aqui, nesse exemplo, quando se é optante pelo Simples Nacional, já está pagando, já está recolhendo ICMS. Então, tem que deduzir esse percentual do ICMS, certo? Para eu ter o recolhimento correto de 1916. O errado, não é que é o errado, tá? É o superfaturado, eu vou estar recolhendo mais imposto. Eu simplesmente aplicar a alíquota, que é o correto, 6,84, só que aí vai dar um pagamento de tributos de 2.907. Veja, essa é uma ação, uma redução tributária lícita. Lícita. Porque se eu estou recolhendo, se eu sou optante pelo Simples Nacional, dentro do percentual que está sendo recolhido, já está inserido o ICMS. Então, eu tenho que deduzir o ICMS. Isso qualquer contador sabe, tá? Mas, às vezes, passa batido, certo? Veja a diferença, quase R$1.000, né? A situação 2, imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é um imposto cuja alíquota é determinada pelos municípios. Um estudo possível é a transferência da empresa para o município que ofereça alíquotas menores. Tá? Um exemplo, empresa prestadora de serviços, optante pelo lucro real, que no seu município de localização está sujeita à alíquota do imposto de renda, do imposto sobre serviços de qualquer natureza de 5%, estuda a viabilidade de se transferir para o município vizinho, cuja alíquota é de 2%. Tá? Análise. A princípio, diríamos que a empresa está economizando 3% sobre a sua receita bruta. Entretanto, é preciso lembrar que o imposto de renda da pessoa jurídica, que é de 15%, e a contribuição sobre o lucro líquido de 9%, incidem sobre o lucro. Tá? Sobre o lucro líquido, né? Sobre o lucro bruto, perdão. E se a empresa está maximizando esse lucro, em contrapartida, estará oferecendo essa majoração à tributação. Então, considerando apenas o imposto de renda de pessoa jurídica, sem adicional, e a contribuição social sobre o lucro líquido, podemos ver que o aumento real será de apenas 2,28%, que já é uma economia, tá? Mas a gente tem sempre que analisar essa situação. Que toda vez que eu consigo reduzir custos, vai aumentar meu lucro líquido, ou vai aumentar meu lucro. Aumentando meu lucro, vai aumentar meu imposto de renda e a contribuição social, tá certo? Mas é a análise que a gente tem que fazer. Então, eu estava fazendo, qual é a importância dessa observação aqui? Que quando eu faço a análise de sair de um município, investir no outro, porque eu estou analisando uma economia, estou planejando uma economia de 3% sobre a receita bruta, e aí eu faço todos os planejamentos considerando 3%, e aí eu estou falando de valores. Mas, no fim,
essa economia é de apenas 2,28%, que não é pouco, pessoal, é 0,72%. Tá? É 0,72% que vai faltar no final do período. Então, tem que ser feita essa análise, tá certo? Situação 3, imposto de renda da pessoa jurídica, lucro presumido. Então, existe a previsão legal para a presunção do imposto de renda pessoa jurídica no percentual de 16% para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços com faturamento anual até 120 mil reais e demais disposições legais. Em alguns casos, pode ser mais econômico para o empresário possuir duas empresas para dividir o faturamento e permanecer dentro da faixa reduzida. Então, o que nós temos aqui? Um exemplo. Apenas uma empresa, faturamento de 240 mil reais, vai incidir uma alíquota de 4,8% e recolhimento 11.520. Tá? Se eu tenho duas empresas, dois CNPJs, né? Vou falar assim, né? Tá? Eu posso lançar um faturamento de 120 mil numa, que vai ter uma alíquota de 2,4%, e 120 mil na outra, que vai ter uma alíquota de 2,4%, vai incidir para cada uma R$ 2.880. Veja, a economia, tá? A economia é mais de 50%, certo? Então, não é raro empresas trabalharem com mais de um CNPJ, que justamente é uma forma de reduzir os custos tributários, tá? A situação 4 são os descontos. A legislação não aceita a dedução do desconto financeiro, desconto condicional, da base do cálculo dos tributos. Recomenda-se a sua substituição pelo custo comercial, desconto incondicional, na próxima compra do cliente. Tá? O que significa isso aqui? Significa que eu lanço o preço, no momento que eu lanço o preço do produto, o preço é aquele ali, independente do custo do desconto que eu vá dar. Ok? O desconto incondicional é quando eu lanço o preço do produto para fins tributários, tá, gente? Eu lanço o preço do produto, tá? Eu lanço o preço do produto já acima para poder dar o desconto. E, consequentemente, eu não vou ter essa majoração. Por exemplo, aqui, ó, a empresa ABC, que trabalha com lucro presumido, prestadora de serviço, concedeu 10% de desconto numa duplicata de 15 mil reais, caso o cliente pague pontualmente até o vencimento. Certo? Então, se ele pagar até o vencimento, ele tem 10% de desconto. Então, se o valor do desconto é de 1.500, a empresa deverá recolher todos os impostos que somam, no geral, 14,33%. Então, o que nós temos aqui? Se o 1.500 vezes 14,33% dá 214,95. Então, sobre esse desconto aqui, a empresa vai recolher também. Tá? Ela não vai recolher sobre os 13.500, ela vai recolher sobre 13.500, mas vai recolher também sobre esse 1.500 aqui. Tá? Prolabore versus distribuição dos lucros. O lucro distribuído pelas empresas aos sócios não integra a remuneração por efeito de contribuição previdenciária e do imposto de renda de pessoa física, desde que seja com base na escrituração contábil e que haja previsão no contrato social. Tá? E não pode estar devendo impostos. Então, exemplo, o sócio de uma empresa, lucro presumido, deseja receber mensalmente 4 mil reais pro labore, né? Então, a análise pro labore vai recolher de imposto de INSS 440, ok? 440, que a empresa paga 20%
20% de INSS, e o patronal paga 800, desde que não optante pelo Simples e as desoneradas, né? Imposto de renda, certo? Então, se ele adotar pelo imposto de renda, pelo Prolabore, vai pagar 440 mais imposto de renda 164,87. Total 604,87. Optando por distribuição dos lucros, não vai recolher INSS, não vai recolher imposto de renda, vai. Então, no caso aqui, ele não vai ter tributos, né? Tá? Ele não terá tributos. Mas o normal, normal nas empresas é haver uma retirada, que é haver o Prolabore. Tá? Mas o que acontece? De repente, vocês podem ter uma empresa, então vão montar uma empresa e continuar trabalhando continuar trabalhando como empregado aí. Tá? Então, nessa criação da empresa, eu posso definir a retirada pela distribuição dos lucros. Tá? Certo? Não tem problema nenhum. Outras situações, adiar faturamento no final do mês para o início do próximo. Então, nós estamos no dia 31, terminamos um serviço. Pô, já recolhi uma montoeira de imposto. Então, eu faturo esse serviço no próximo mês. Tá? Dar preferência à exportação em relação ao mercado interno, sempre, né? É sempre mais negócio. Provisionar férias e 13º salário, que é o princípio da competência. Ou seja, é guardar o dinheiro, que eu sei que eu tenho que pagar férias e tenho que pagar 13º. Então, já começa a guardar agora. Por quê? Chega em dezembro, tá? Eu sei que eu tenho que pagar 13º, provavelmente tem gente que está saindo de férias. Então, o que acontece? Pode faltar caixa. Então, eu vou provisionando, vou guardando durante o ano. Tá? Objeto social ajustado para evitar a geração de receitas não operacionais, como, por exemplo, aluguéis, que se for considerado receita não operacional, vai aumentar a arrecadação e, consequentemente, vai aumentar os encargos, né? os impostos. Carga tributária, tá? Versus simplicidade nos controles e redução das obrigações acessórias, dentre outros. Tá? E aí entramos, então, nas opções tributárias. Para eu fazer um planejamento tributário, eu sei que eu tenho as opções. E há 3 formas de tributação empresarial dos resultados no Brasil. O lucro real, né, que é o lucro real, é aquilo que o resultado do período. Lucro presumido ou lucro arbitrado, que eu presumo que vou ter um lucro. Então, eu determino, eu arbitro, né, o lucro. E o Simples Nacional, que é a forma simplificada, né, de tributação. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses aqui. O lucro real é a regra geral para apuração do imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido da pessoa jurídica. Então, essa é a regra geral. A regra geral está embutida na opção do lucro real. Tá? Ao mesmo tempo em que é o regime geral, também é o mais complexo. Certo? É o mais complexo. Nesse regime, o imposto de renda é determinado a partir do lucro contábil apurado pela pessoa jurídica, acrescida de ajustes, positivos ou negativos, requeridos pela legislação fiscal conforme o esquema a seguir. Então, nós temos aqui o lucro ou prejuízo contábil. A gente está falando assim, lucro real, né? Mas pode ter prejuízo, né? Então, o lucro ou prejuízo contábil, mais ajustes fiscais, que são adições, ou menos ajustes fiscais negativos, que são as exclusões, e dá igual ao lucro real ou prejuízo fiscal do período. Então, quando se trata do regime de lucro real, pode haver, inclusive, situações de prejuízo fiscal, hipótese em que não haverá imposto a pagar, claro, né? Olhando somente pelo lado do imposto de renda, para uma empresa que opera com prejuízo ou margem mínima de lucro, normalmente optar pelo regime de lucro real é vantajoso.
Porém, sempre é prudente que a análise seja estendida também para a contribuição social do lucro líquido, o PIS e COFINS, né? Pois a escolha do regime afeta todos esses tributos, certo? O lucro presumido é a forma de contribuição, de tributação simplificada do imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. A sistemática de tributação pelo lucro presumido é regulamentada pelos artigos 516 e 528 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.099. Então, quem são as pessoas jurídicas autorizadas a optar pelo lucro presumido? Porque não é qualquer empresa, tá? Então, a pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões de reais ou a 6 milhões e 500 mil multiplicado pelo número de meses de atividade do ano calendário anterior. Quando inferior a 12 meses, poderá então optar pelo regime do lucro presumido, tá? Então, 78 milhões ou 6 milhões e 500, caso a empresa não tenha um ano de idade, né? Tá? Se ela começou em março, quando chega no final, ela tem que considerar, então, a quantidade de meses. Mas há a obrigatoriedade ao lucro real durante o ano calendário. Tá? Então, quais são as situações de obrigatoriedade do lucro real? A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que, em relação ao mesmo ano calendário, incorrer em situação de obrigatoriedade de apuração pelo lucro real por ter auferido lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, deverá apurar imposto de renda e contribuição social, tá? Sob o regime de apuração do lucro real trimestral, a partir, inclusive, do trimestre da ocorrência do fato. Então, a empresa optou por lucro presumido, ok? Mas, durante o período, ela fechou um contrato no exterior e começou a ter receita do exterior. Então, aí ela tem que ela é obrigada a contribuir com base no lucro real, ok? E o Simples Nacional, também conhecido como Simples, ou Super Simples, é o regime que unifica 8 impostos municipais, estaduais e federais em uma só guia com vencimento mensal. Tá? O teto da receita bruta, faturamento, para enquadramento no Simples Nacional é de 4.800.000. O microempreendedor individual, MEI, 81 mil por ano, numa média mensal de 6.750 reais. A empresa de pequeno porte, tá? 4.800.000 anuais, uma média mensal de 400 mil reais, certo? Entretanto, as empresas de pequeno porte que ultrapassarem o valor anterior de 3.600.000 de faturamento terão o ICMS e o Imposto sobre Serviço calculados fora a tabela do Simples Nacional, conforme regras estabelecidas pela Lei Complementar 155 de 2016. Tá? Então, ou seja, o Simples Nacional tem um teto. A partir do momento em que a receita ultrapassou esse teto, tá? Aí sobre essa diferença são calculados ICMS e o ISS fora da tabela do Simples, que nós vamos ver em seguida aqui. Está aqui, ó. Então, aqui nós temos os anexos, né? Se eu não me engano, são 5 anexos correspondentes aos segmentos das empresas, tá? Aos setores da empresa. Então, aqui nós temos o anexo 1, são empresas do comércio, loja em geral. Então, aqui nós temos a coluna das receitas brutas totais dos 12 meses. Tá? Então, começa com 180 mil e vai até 4.800.000. 4.800.000.
certo? Para cada linha, para cada faixa aqui, a iniciar até 180 mil, eu vou ter, então, uma alíquota de 4% e nada a deduzir. Na segunda, eu tenho de 180 mil e um centavo, né? Até 360 mil, a alíquota vai para 7,3%, e eu tenho uma parcela a deduzir de 5.940. E assim por diante, tá? Então, eu tenho que ver a minha receita dos últimos 12 meses, onde é que se enquadra, aplicar a alíquota e deduzir, tá? A segunda aqui, para fábricas, indústrias e empresas industriais, as faixas de receitas são as mesmas. O que mudam são as alíquotas e as deduções, tá? Ó, empresa prestadora de serviço, empresa que fornece serviço de vigilância de empresa, obras, construção e imóveis, que é o nosso caso, certo? Empresa que fornece serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros. É tudo a mesma coisa, tá? As faixas de receita são as mesmas. Repito, o que muda são as alíquotas e as parcelas a deduzir. E aí, como é que se calcula a alíquota a aplicar sobre a receita? Tem essa formulazinha aqui, ó. Receita bruta total, tá? Que é acumulada dos 12 meses anteriores. Então, nós estamos em abril, tá? Então, os 12 meses anteriores é de março de 2022 até abril de 2021, ou de abril de 21 a março de 22. Então, qual foi a receita total nesse período? Vezes a alíquota, que eu vou buscar naquelas tabelas que eu mostrei para vocês ali agora, de acordo com o segmento da empresa, menos a parcela a deduzir, que está lá na tabela também, divididos por essa receita bruta total dos últimos 12 meses. Certo? Então, tem aqui nós temos um exemplo. Uma empresa comercial obteve uma receita bruta nos 12 meses anteriores ao período de apuração de 550 mil, e cuja receita em janeiro foi de 250 mil reais. Determine o valor a recolher nesse mês. Então, olha só, deixa eu pegar aqui uma... Eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente botar o cálculo aqui, tá? Só um pouquinho. Vou compartilhar aqui um arquivo do Word para nós montarmos essa... Opa, o que deu aqui? Não é isso que eu queria. É essa aqui, ó. Deu. Então, eu tenho aqui, peguei a fórmula, tá? Então, vamos botar aqui no Word. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então, nós temos aqui a receita bruta dos 12 meses. Deixa eu ver de novo aqui quanto é que foi. 550 mil reais. Então, 550, tá? Vezes a alíquota. Quanto é que é a alíquota? Vamos pegar lá na tabela. Veja, é uma empresa de construção. Então, a tabela é a tabela, o anexo 4, empresas que fornecem serviço de vigilância. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vamos compartilhar esse arquivo aqui que eu estou olhando aqui a tabela. Tá? Ó, vigilância, limpeza, obras, construção e construção de imóveis. Então, 550, ela cai na alíquota de 10,2%. Não é? 10,2%. Ok? Os 10,2%. Então, vezes
vezes 10,2, opa, vezes 10,2, menos a parcela a deduzir, que eu não vou mostrar para vocês, mas eu vou olhar aqui, pode confiar em mim, 12.420. Então, menos 12.420 reais. Não vou botar vírgula não, tá? De tudo isso aqui divididos pelos 550 mil. Ok? Então, pegando a calculadora, então 550 mil vezes 10,2 vezes 10,2 dá igual, eu vou até escrever aqui, então botei aqui o resultado da multiplicação, vocês podem ir conferindo aí, tá? 5 milhões, oh droga, 5 milhões e 610, então 5 milhões 610 mil. Tá? Menos, então, menos 12 do 420 reais. Tudo isso aqui vai ser dividido por 550 mil. Então, 5 milhões 610 menos 12.420, então aqui menos 12.420 vai dar igual a 5 milhões 597.580. Tá? Divididos por 550 mil. Aí nem preciso botar esse parênteses aqui. Então, dividido por 550 mil, dá igual a 10 10,177. 10,177%. Então, essa é a alíquota a ser aplicada sobre os 250 mil. Então, agora eu fiz tudo isso aqui para achar a alíquota a ser adotada sobre os 250 mil, né? Que foi o... Deixa eu ver aqui um exemplo. Isto. Então, 250 mil. Agora eu vou ter 250 mil. 250 vezes, né, vezes 0,10177. Então, isso aqui vai dar... Então, vou calcular aqui. Tirar esse... Então, 250 mil. Então, isso aqui dividido por 100 vezes 250. 1, 2, 3. Então, dá um total de 25.443. Então, 25, 443,54.
Então, o recolhimento do Simples Nacional sobre essa receita é de 25.443,54. Então, tudo isso aqui foi feito para eu encontrar a alíquota. Tá? E agora observe bem, porque normalmente a gente manda dividir por 100 aqui, né? Só que essa alíquota aqui, esse cálculo aqui, é para eu identificar o percentual a ser aplicado sobre a receita. Então, se eu fizer o cálculo aqui, ó, aqui eu estou dividindo reais menos reais dividido por reais vai eliminar o sinal, o símbolo, né, o real. Vai sobrar o percentual, é isso que nós queremos. Agora, quando chega aqui para multiplicar sobre a receita, aí eu divido por 100, certo? Aí eu divido por 100, porque o que interessa aqui é dinheiro, tá? Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre o planejamento tributário. Então, agora é só aguardar, né? Eu vou já, semana que vem, já vou publicar a segunda avaliação para nós encerrarmos as nossas atividades. Ok? Pessoal, um grande abraço, tá? Até a próxima.